Olá, boa noite. Eu me chamo Maria Camila Moura e hoje a nossa live aula vai ser do estresse ao burnout. Eu vou só colocar aqui o nome para quem for chegando. Vou colocar aqui, fixar. Um segundinho. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo tempo dedicado, né? O tempo partilhado. Espero que seja útil para todo mundo, né? E vou tentar fazer uma live mais breve, no estilo daquela da carga mental, do soul, não estender até uma hora. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Tô tentando ser mais sucinta nas pautas, porque eu sei que tem muita gente que se interessa por esses assuntos. Quando o assunto é puramente psicologia, aí tudo bem, às vezes dá para estender bem, porque quem está interessado está mesmo e sabe que já é uma obra de arte a gente conseguir resumir em 1 hora, 2 horas, como foi esquizofrenia, TDAH, mas esses temas mais gerais, né, que tangenciam a psicologia, mas não dizem só da psicologia, eu vou tentar abreviar um pouco mais para facilitar, né, a visualização de todo mundo, tá bom? Então, vamos começar. A questão do burnout, né, ela surge muito no saque e não sei se vocês lembram, alguns aqui devem lembrar que em dezembro eu falei que as lives seriam mais democráticas, né, os temas que vocês fossem perguntando mais, até coletei alguns, né, de interesse e já anotei os que surgiram mais, ansiedade, né, por exemplo, alguns transtornos de personalidade, e falei que ia fazer ao longo do ano e vou fazendo, né? Então, já fiz aquele da esquizofrenia, por demanda do saque, e hoje a gente vai aqui na live do estresse ao burnout. Teoricamente, pergunta mais sobre burnout, porque é como se todo mundo soubesse o que é estresse. Mas eu preferi fazer, sim, do estresse ao burnout, porque não tem como a gente entender o burnout sem entender o que é estresse, sem entender a diferenciação, né? Algumas pessoas, às vezes, elas estão simplesmente estressadas ou estafadas e falam, ah, não, mas eu tô com burnout. Mas será, né? Então, pra gente democratizar, pra gente entender, eu vou fazer essa contextualização. E uma outra coisa também, para entender esse surgimento, né? Não é um surgimento, essa visibilidade, melhor, do burnout agora, a gente tem que pincelar minimamente o contexto social que a gente está vivendo, né? Mas para tentar ser sucinta, né, eu vou falar bem en passant, e aí eu recomendo muito quem se interessar de entender um pouquinho mais como é a nossa sociedade, né, entender os novos adoecimentos vinculados ao contexto social, eu recomendo que vejam aquela live do Sociedade do Cansaço, que eu fiz uma live sobre aquele livro do Byung-Chul Han, né? Também bem resumido, porque afinal não dá para contemplar tudo, mas está rica para dar entender, assim, né? Então, só passando brevemente nessa questão social para a gente chegar no estresse e chegar no burnout, né? Porque hoje a gente vai ver essa diferença, vai contextualizar, vai ver a diferença de estresse e burnout, vamos falar das fases, né, do burnout e vamos falar de tratamento, para poder o conhecimento ser útil aí, tratamento barra prevenção, né? Para ser útil, para vocês levarem aí para a vida de vocês, para quem estiver precisando. Então, vamos lá. Antigamente, né, pensa lá antes dessa revolução digital e tudo mais, nosso trabalho ele era muito operacional, era muito, né, bater ponto, trabalhos muito mecânicos e tudo mais. Não vou destrinchar isso aqui, mas a gente mudou o nosso modo de trabalhar. Nosso modo de trabalhar em sociedade, ele não é mais tão... em alguns lugares mas na maioria não é mais aquela coisa do bater ponto, é muito mais sobre produtividade, sobre rendimento. E nesse processo de transformação social, que eu explico bem direitinho na aula sobre sociedade do cansaço, a gente passou, na verdade, agora para uma internalização do chefe. Não é o chefe que me diz para responder o e-mail de madrugada, mas eu me sinto na obrigação de responder aquele e-mail de madrugada. Não é o chefe que me obriga a ser imediatista na resposta do WhatsApp. Mas pega mal, né, se eu não responder de imediato. Pega mal não fazer hora extra, como se fosse uma obrigação do trabalhador. E todas essas transformações sociais, né, uma nova sociedade, ela também molda novas subjetividades e molda novas maneiras de adoecer. Não que não existisse antes, né, até porque é um termo que já tem certo tempo, vou explicar, mas fica mais em evidência, né? Assim, tudo isso vai levando assim também. Eu acho que seria legal já dizer para vocês, né, como falei na live do Sociedade do Cansaço,
A gente não só internalizou o chefe, como a gente, assim, internalizou o chefe mais tirano que há, que não conhece, desconhece total direitos trabalhistas, né? E que está sempre preocupado naquela alta performance, né? E isso, é claro, vai trazer esses elementos de possíveis adoecimentos, e somado a isso, acho que é importante a gente falar também logo nesse início, dado esse contexto já caótico, a gente teve o fator pandemia ano passado. E também não vou destrinchar aqui, mas já falei em outros momentos, se especula, né, o crescimento de alguns tipos de transtornos após a pandemia, como a gente já falou nos stories, o transtorno de estresse pós-traumático, aumento de ansiedade, de depressão e burnout, né? Cheguei a conversar isso brevemente com vocês, acho que foi daí que começou o tititi no saque em relação ao burnout. Por quê? A gente está numa sociedade agora em relação ao trabalho muito instável, as economias estão, né, tão complicadas. Então, aquele trabalhador que já estava nessa fase social de internalizar um chefe tirano, sem direito trabalhista, ele agora está com medo de perder seu emprego, porque de fato estamos vivendo um problema econômico. Então, aí é que ele está querendo, né, mostrar serviço, aí é que ele perde os limites, né, do público, do offline, do online, né, essa barreira que também acabou muito, né? Antes a gente ia lá, batia o ponto e voltava. E depois da pandemia, então, que o offline e o online eles se entrelaçam, isso ficou mais complicado. Tem até um texto, gente, não, se alguém souber o nome, eu vou falar só a palavra-chave, que eu não estou lembrando exatamente o nome, que é da Eliane Brum, que é sobre Perdi Minha Casa, alguma coisa assim. Se alguém souber o nome, que é foi do El País, até esse artigo que ela lançou, belíssimo. Porque realmente as fronteiras da casa, elas foram perdidas. Quem teve o privilégio, porque a gente sabe que também não é para todo mundo, mas quem teve esse privilégio de trabalhar em casa, esse com essa questão de não ter essa divisão de espaço. E isso, né, é um dos preditores que a gente vai ver para esse adoecimento, né, relacionado ao contexto laboral, né? Então, dito tudo isso, vamos então começar um pouquinho a diferenciar o que é estresse do que é burnout. Então, para a gente começar, gente, o termo estresse ele já é usado desde 1936. Ele vem mesmo de uma coisa da física, que é como se fosse e aí quem é físico me perdoa, tá? Que é como se fosse uma tensão, algo que eu faço em relação a um objeto, né? Como se fosse uma força aplicada na superfície, aquilo ali gera um estresse. Então, inicialmente, quando se falava de estresse em psicologia, a gente estava falando de uma síndrome de adaptação, uma síndrome geral de adaptação. Então, quando eu tinha que me adaptar a algo, tinha um estresse. Sendo que, né, existe, e aí o termo popularizou com muitas coisas, né, na psicologia, e isso é bom e é ruim, né, também já conversamos disso. A psicologia, né, a saúde mental, ela tem uma popularização nos seus termos, e é bom que as pessoas saibam mais, mas com o tempo, com essa popularização, às vezes perde um pouco o sentido, né? E às vezes acaba criando outras conotações, né? Então, quando a gente fala hoje de estresse, é como se todo mundo achasse que fosse uma coisa horrorosa. Ah, estou estressado, isso é ruim. Será, né? Existem dois tipos de estresse, e um é positivo, né? O estresse positivo, ele é benéfico, é como se for, mas ele é uma coisa pontual. É aquele estresse, assim, é o que a gente chama de estresse agudo até. A pessoa ela vai ter um desafio a vencer, ter um projeto a fazer, é uma prova ali, é algo bem agudo, então ela vai no pico de estresse e depois vai passar. Então esse estresse, inclusive, aumenta uma produtividade, aumenta o estado de alerta, né? Aumenta até uma capacidade de autoeficácia, a pessoa saber, poxa, né, consigo vencer isso aqui e tal. O problema é quando esse estresse fica crônico, né? Então, algo que já conversamos também. O concurseiro lá, tanto na área que for, e a pessoa lá do Enem, ela tem que se entender como um maratonista, porque apesar dela ter uma meta, né, ali, a prova, é muito longo esse tempo de estudo. Sei lá, você pega um estudo para um concurso para juiz, às vezes são 4, 5 anos estudando, né? Para um jovem de 17 anos fazer Enem, um ano inteiro estudando. Então, é impensável manter aquele ritmo de pico o ano inteiro. Não é sustentável. Mas talvez uma semana antes, um mês antes, na época de revisão, o pico pode ser benéfico, né? Ele deixa a pessoa bem enérgica, né? E, então pode ser bom, né? Agora, quando o estresse ele começa a virar crônico, a gente tem um problema, já vai para uma questão de um estresse negativo, que eu vou abordar um pouquinho mais quando a gente adentrar no burnout.
Mas também é preciso a gente ter um cuidado, pessoal, com essa questão, assim, de que não diz só de um ambiente estressor, não é só, sei lá, uma prova é uma questão estressora, um ambiente de trabalho mais ou menos é um fator estressor. Além da questão, seja ela qual for, prova, uma relação, um ambiente de trabalho, cada pessoa tem uma reação diferente ao estresse, que vai desde uma questão de vulnerabilidade genética, a questões psicológicas, a história de vida, a condição social, a ter recurso para poder lidar com aquele estresse. São N coisas que fazem com que as pessoas reajam de maneiras diferentes a cada estresse, a cada situação, fator estressor, como a gente chama mais, né? Então, só para tirar esse mito, né, de que, isso é bobagem, esse mimimi. Eu não sei qual é o histórico daquela pessoa, mas que pessoas reagem diferentemente a fatores estressores, sim, isso é verdade, né? E quando a gente antes da gente entrar em burnout propriamente dito, quando a gente fala de estresse, gente, eu quero que a gente pense num ciclo de 3 fases, né? E isso tudo vai ter a ver, quando a gente destrinchar o burnout, vai ver como fica mais fácil de entender. Que nem lá na live de esquizofrenia, né? Depois daquela primeira que era só conceito, saber os transtornos ficou facílimo, né? Então, a primeira parte de um estresse é como se fosse uma reação de alarme, né? A pessoa tem aquele pico e o organismo mesmo dela tenta voltar a uma homeostase, tenta fazer com que aquilo ali se retorne ao seu normal. Então, por exemplo, vamos pensar lá, eu sempre gosto dessa questão de trazer homens e mulheres primitivos, né? Pensando no contexto de psicologia evolutiva. Se a gente pensa lá, o homem e a mulher primitivo, ao ver um predador, ao ver um leão na savana, aquele pico de estresse é bom, porque como ele se estressou, o corpo dele vai reagir para aquilo volte ao normal, então ele vai ter reações fisiológicas, né? Ele pode ter uma pulsação sanguínea, ele pode ter um coração acelerado, uma rigidez muscular, e isso é bom, pontualmente. Agora imagina só se o homem e a mulher primitiva ficassem o tempo todo com o leão ali. Eu vou dormir e tem um leão ali. É insustentável. É insustentável. Então essa fase de alarme, ela é boa. Depois, o problema é quando chega no que a gente chama de uma fase de resistência, que é como se fosse a pessoa está passando tanto por aquele estresse, ela está tão machucada daquele estresse o tempo inteiro, que ela começa até mesmo assim a se estabilizar nas reações. Ela não sente mais nem aquela dor direito. Não é que não exista agressão, mas ela já não consegue sentir aquilo como agressão. Sabe uma pessoa que é xingada todo dia e já não percebe, mas aquilo continua sendo uma falta de respeito, aquilo continua sendo degradante, né? Então é mais ou menos assim a fase de resistência. Então tem o pico, e se ela mantiver esse pico, ela vai ter uma fase de resistência. Se ela ficar nessa fase de resistência, aí a gente vai para uma fase de esgotamento e vamos começar a pensar em relação a essa questão do burnout. Mas já chego lá, vocês vão ver como vai ser mais fácil, né? Assim, então, pensando nessa fase de alarme, resistência e esgotamento, que é quando vem um cansaço incontornável, né? Quando vem, assim, realmente, às vezes, questões de doenças mesmo, adaptativas, né? A gente começa a ver que aquele ali já está numa fase de estresse que não vai dar bom, né? Eu até brinco assim, ou você pausa, ou você será pausado, não tem opção, porque é insustentável para o seu corpo, para a sua fisiologia aquilo ali. Mas a gente é incrível em trabalhar no mecanismo de negação, né? Não tá tudo bem, não é nada não, né? Tem até um gráfico para quem se interessa depois, se vocês quiserem, eu posso até colocar nos stories depois, que é do Yerkes, alguém me ajuda, Yerkes e Dodson, né? Que é justamente o gráficozinho do estresse, que é essa questão de, no início é o desempenho, no pico do estresse a pessoa está no auge do seu desempenho, e aí a resistência, ou seja, está ficando ali, então ele vai para a exaustão. Então pense num gráfico de estresse como uma parábola invertida e que ela vai terminar no esgotamento, né? E quando a gente fala de fatores estressores, né, que até era para eu ter citado naquela hora que eu citei, fatores estressores, existem vários tipos. E como a gente vai falar de burnout, e burnout é classificado como algo do contexto laboral, ocupacional, então eu vou tentar trazer alguns exemplos de fatores estressores no trabalho. Alguém está perguntando aqui que horas começou.
Eu fico tentando não ler os comentários, porque senão eu desconcentro, eu leio só depois normalmente. Mas começou às 8 horas, dá pra pegar, ainda não cheguei em burnout, então pode acompanhar. Vamos lá. Então, quando a gente fala de fatores estressores, né, que como a gente viu, cada um vai reagir de uma maneira, né? A gente pode pensar no contexto de trabalho, numa falta de reconhecimento. Imagina só, quer que você faz um relatório e o máximo que o teu chefe diz é, ok, sabe, é o famoso do adolescente, é o 9,8 podia ter sido 10. Então essa falta de reconhecimento pode ser lida como um fator de estressor. No equipe, a falta de cooperação no ambiente de trabalho. E aí vocês veem como, e a gente vai chegar na parte do tratamento e prevenção, grandes empresas, elas ligam muito, elas se importam muito com essa questão de um time que coopera, que todo mundo colabora, porque isso é um fator estressor e a gente vai ver as consequências, senão, né, de muitos fatores estressores no ambiente de trabalho. E também traços de perfeccionismo. Tem gente que acha lindo falar que é perfeccionista. Gente, isso é terrível, né? Trate, não é nada bom. Vai botar em um monte de cilada aí ao longo da vida, né? Também pessoas mais competitivas, no ambiente de trabalho competitivo, que tem que ficar mostrando serviço o tempo inteiro. Isso também pode ser considerado um fator estressor, mas grande, né? E vamos lá, também essa falta de... E aí eu já vou para a live do Soul, né? Depois, quem não viu, dá uma olhadinha que ficou bem legal, que é a falta de sensação de propósito. Como se a pessoa tivesse que encontrar um propósito maior naquilo ali, não está encontrando. Então, todas essas questões, elas são fatores estressores, né? Então, tem um leque de coisas que vão acontecendo, a gente vai chegar no burnout, que leva a pessoa a ficar, a ir adoecendo, né? E aí, a nível de curiosidade, eu pensei em trazer para vocês, eu vou trazer em outra live depois, mas de maneira mais trinchada, mas só a nível de curiosidade. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é a teoria do desamparo aprendido, né? Que foi o Martin Seligman, que é o da psicologia positiva, que eu acho muito bacana, por sinal. Por sinal, na nossa última live da Semana Normal, vou trazer uns pontos de psicologia positiva, então se inscreve, né, quem não se inscreveu ainda. E nessa teoria do desamparo aprendido, do Seligman, que eu vou só falar por cima, ele fez, grosso modo, ele fez um experimento, e aí pensa em 2 grupos, vou primeiro explicar para a gente ir para o fator estressor. Tinham 2 grupos de ratinhos. Um grupo de ratinho, lá no experimento, ele recebia choques, sendo que se eles fizessem determinado comportamento, sei lá, apertar uma alavanca, dar uma pirueta, sei lá o que era, eles conseguiam controlar, né, e conseguiam cessar esses choques. Então eles até recebiam muitos choques, sei lá, depois de 30 choques, isso que eu tô dando um exemplo aleatório, tá, gente? Digamos que depois de 30 eles sabiam que o choque ia parar. Então uma sensação de controle do mal-estar, esse grupo tinha. Sofriam os choques, mas tinha uma certa sensação de controle. E depois colocou um segundo grupo de ratinhos. Esses ratinhos, eles também recebiam choques, né? Também sofriam e tal, sendo que eles não tinham possibilidade de frear esses choques. Não havia nada que eles fizessem, nem alavanca, pirueta, nenhum comportamento, nada que eles fizessem para poder parar esses choques. Então, esse segundo grupo, às vezes, eles até recebiam menos choques que os primeiros. Mas, sabe, recebia 2 choques, depois não recebia 10, não recebia. Então, o primeiro grupo, mesmo recebendo mais, por ter uma sensação de controle, eles conseguiam ter, sobreviviam ao experimento. Já esse segundo grupo, que não tinham mais controle de quando vinha aquilo ali, de quando ia ser o fator estressor, né, no caso deles, o choque, eles desenvolviam um comportamento muito apático, um comportamento realmente disfuncional. E é mais ou menos isso, expliquei bem por cima, e é mais ou menos isso que às vezes acontece com o ser humano, né? Quando eu estou numa coisa, lembra do pico do estresse positivo? Eu posso estar muito estressada, mas eu sei que eu tenho mais ou menos uma noção de controle. Vai ser só até aquele prazo, vai ser só até não sei quando, é só nesse projeto. Então, mesmo sobre um estresse grande, a pessoa ela consegue ter um desempenho e manter uma saúde mental. Agora, nesse outro caso, quando a pessoa está num ambiente, né, de competição, ela não sabe quando vai ser passada para trás, ela não sabe se o trabalho dela vai ser reconhecido ou não, ela não sabe, a questão que a gente falou no pós-pandemia, ela não sabe se vai ser demitida ou não. Então, esse contexto de muitas incertezas, somado a vários fatores, como a gente falou, né, que não é só como cada um reage, esse ambiente pode desenvolver muita disfuncionalidade, muitos comportamentos mal adaptativos, mas muitos mesmo, né?
E isso a gente pode até falar depois em relação a esse experimento em relacionamentos. Outro dia a gente fala, senão eu vou me estender muito aqui. Eu pensava que ia fazer meia hora, a gente já tá com 22 minutos, mas vou correr, né? Agora é mais fácil, que agora a gente vai chegar no burnout mesmo, né? Então, tudo isso, né, esse estresse que passa da fase de alarme, fica na de resistência, cai numa exaustão, é o início do que a gente vai entender como burnout. E até só por curiosidade, gente, é burnout, tá? Porque, e pode falar português, não tem problema nenhum falar burnout, alguma coisa assim. O que não dá é pra falar afrancesado como se fosse o nome de alguém, né? Então, assim, é o burnout, e aí o nome vem também do inglês, se fosse uma tradução literal, era mais ou menos algo como queimar tudo, alguma coisa, sabe? Quando tá tudo queimado, tá tudo esgotado. Então, a tradução mais aproximada que fizeram foi de um esgotamento, né? E ele foi definido mesmo, assim, a nomenclatura nos anos 70, né? Agora eu não lembro se ele era psiquiatra ou se ele era psicólogo, né? O Ebert. Se alguém lembrar, agora me falhou a memória. E ele, quando ele começou a observar, a relatar, fazer um estudo de caso de trabalhadores, né, que tinham mais ou menos os mesmos sintomas, né, muito relacionado a esse esgotamento físico e mental, um desgaste de humor, uma diminuição mesmo de, sabe, de performance, uma irritabilidade. E ele lançou um livro, né, na década de 70 ainda, inclusive ele foi premiado pela APA, e isso começou a popularizar mais. Mas se você for hoje lá na PubMed, né, que é onde a gente busca muito artigo, na Cielo, você vai ver mais de 17 mil, 20 mil, sei lá quanto, acho que é mais de 17 mil resultados, deu uma olhadinha assim, né? Porém, lembra que a gente falou que tem uma questão tá mais evidente nesse nosso contexto social? Ele ainda não tem um código exato. Eu sempre converso com vocês, né, que tem coisas que são populares e tem transtornos, né, que tem uma nomenclatura, que seguem uma regra, né, do nosso manual. Então, ele ainda não tem uma nomenclatura própria no DSM, que é o Manual da Saúde Mental. Mas a gente usa um código da CID, né, que é como se fosse o manual de todas as doenças. Quando a pessoa vai tirar uma licença de trabalho, ela vai receber um códigozinho, né, que normalmente é o Z73, que é da CID, que é de esgotamento. A CID-11, que é o próximo manual, que já foi lançado, mas só vai entrar em vigor aqui mesmo em 2022, ele que vai trazer mesmo essa questão do burnout, vai definir. Então, muito que a gente falou de burnout são de revisões sistemáticas, né? Ainda não está mas já é reconhecido, né? A pessoa pode tirar licença de trabalho, ela é afastada, porque isso é grave, é gravíssimo, né? Quem teve sabe aí o estado que fica, né? E vamos adentrar. Então, mas ele é essa questão ele diz da saúde mental, mas num contexto ocupacional. É diferente, por exemplo, lembra que a gente falou daquela situação estressora, resistência? Em um relacionamento, a pessoa pode entrar no estágio de um relacionamento, né, de um estresse constante, mas não seria burnout porque diz de relação conjugal. Então, tudo que a gente falar de burnout, vocês têm que entender que é no contexto laboral. E aí cada pessoa, aí às vezes podem perguntar, até perguntaram no saque, né? Mas e o estudante pode ter? O trabalho do estudante é estudar. Então, sim, dona de casa pode ter trabalho doméstico. Então, isso vem muito da definição. O trabalho, gente, aí não vale a pena a gente se estender aqui, senão eu vou passar muito tempo, mas eu adoro essa pauta. Ele não é definido pela remuneração. Então, trabalho doméstico é trabalho, estudar é trabalho, né? Então, não desvincule um pouco dessa questão de salário, sabe? Que não é por aí, né? Então, vamos pensar assim no burnout, dado toda essa base, numa dimensão de... Deixa eu só beber uma aguinha, só um segundinho, gente. Pera, começa a falar, minha garganta seca. Numa dimensão de como se fossem 3 dimensões iniciais, mas a gente vai falar das fases do dia, né? Então, quando a gente pensa em burnout, a gente vai pensar em esgotamento, né? Físico e emocional. Essa é como, na linguagem popular, como se fosse uma falta de energia mesmo, né? Que nem um sono recupera. Para quem já acompanha aqui, já me ouviu falar da diferença de esforço e sacrifício, né? Aquele sacrifício, que não tem banho no mundo que regenere, né? A pessoa vai ter um distanciamento, um distanciamento mesmo do trabalho e também dos colegas. A pessoa começa com negativismo, cinismo, irritabilidade,
E aqui entra muito, a gente vai já falar de um conceito de despersonalização, que é um pouquinho diferente da despersonalização como sintoma, sei lá, de uma pessoa que está em uma crise psicótica, que está... ela fica estranha de si, ela despersonaliza quem ela é nesse caso, né? E é claro, se a pessoa está estafada, se a pessoa está despersonalizada, né, com distanciamento do trabalho, dos colegas, meio irritada, ela vai ter uma redução, né, do seu rendimento profissional. Então, inicialmente, se vocês entenderem esses 3 pilares, já tendo entendido que não é um estresse, a pessoa não teve por causa de um projeto, foi isso aqui, ela pode ter tido um estafa, aquele gráfico do estresse. Mas o burnout diz dessa coisa crônica, né? A pessoa se mantém naquela fase de resistência ao estresse, né? Então, não é algo do nada, é gradativo que esse quadro, com essas 3 dimensões que a gente vai destrinchar, que ele vai acontecendo, né? Assim, então, não confundam muito essa estafa após estresse, porque na estafa, gente, a pessoa ficou estafada após um estresse. Mas ela descansa, ela tem uma boa noite de sono e ela tá regenerada. No burnout, ela vai tentar ter uma boa noite de sono, mas não consegue, o sono dela fica perturbado, não é a mesma coisa. Então não confunda as coisas, eu estou com estafa, não estou com burnout, pra gente não banalizar, né, assim, o termo. Dentro dessas dimensões, né, começam a vir muitas crenças de que o trabalho é inútil, o que ela faz não serve para nada, a questão do tal do propósito, né, não tem propósito aqui, ela não tem mais motivação, ela começa a achar que é um fracasso. São muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, vou primeiro adiantar os sintomas físicos para a gente ir nas fases, né? E aí depois, falando primeiro por cima. E aí depois disso tudo, alguns sintomas físicos mesmo começam a aparecer. E aí, lembrando, mesmo jeito como a gente já conversou uma vez sobre ansiedade, eu expliquei da questão das diversas possibilidades sintomáticas, né? Não obrigatoriamente todo mundo vai ter os mesmos sintomas. É a mesma coisa, sei lá, quando eu tô com medo, o meu corpo reage de uma maneira. Às vezes eu suo a mão, posso tremer, blá blá blá. Outra pessoa, quando está com medo, ela pode ter uma reação gastrointestinal muito grande. Então, a fisiologia de cada um vai orientando, mas é algo atípico da fisiologia dela, né? Ela fica, às vezes, realmente, né, com taquicardia, ela fica com cansaço, uma fadiga que não passa, ela tem muita dificuldade de concentração, porque essa questão dessa estafa mental, né, esgotamento físico e mental, ela não consegue parar e executar um projeto de uma maneira bacana, né? Memória, e isso pode dar lapso de memória, claro, tudo isso que está acontecendo. Ela apresenta muitas vezes, né, dor de cabeça, enxaqueca, enfim, uma variabilidade enorme, sudorese, palpitação, um monte de coisa. Eu não gosto, às vezes, de falar todos os sintomas, porque a pessoa, às vezes, ela está passando por um problema, mas ela não dá check nesses sintomas, ou ela dá check nesses sintomas. Então, às vezes, ela acha que porque deu check, pronto, estou com isso. Psicopatologia, a gente vai muito além de sintoma, como a gente sempre tem muito cuidado, né, de falar. E às vezes a pessoa nem tá com aquele sintoma, mas ela tá no quadro, porque é de uma outra maneira que se desenvolve, né. Então, já vimos essa parte mais geral, né, dessas 3 dimensões, e aí vamos entender quais são as fases do burnout, porque como a gente falou, o burnout ele não é do nada, ele é gradativo, a gente consegue entender que aquilo ali tá chegando, sabe? A pessoa normalmente não reconhece, mas existe uma história, né, dessa gradação de sintomas até chegar nesse burnout, nesse esgotamento, né? E normalmente, gente, vocês lembram que eu falei de fatores estressores? Normalmente os quadros de burnout, há uma balança muito desequilibrada entre o fator estressor, que eu já apresentei, e os fatores protetores, que eu vou falar quando a gente falar já de tratamento, né, de tratamento em prevenção. Mas imagina que essa balança, mas pelo nome já dá para saber o que é um fator protetor, mas eu já conto. Mas imagina que essa balança está cheia de fator estressor, muitos imprevisíveis, como aqueles, e a gente falou da questão do desamparo aprendido, né, para fazer analogia, uma total falta de não controle da situação. Então isso gradativamente vai levando a algumas fases. Como é algo que está sendo sistematizado, você já tem muita literatura, como eu falei para vocês, a depender do autor, há uma divergência das fases, né, de como acontece. Eu gosto muito de pensar em 2 tempos, um o esgotamento, né, quando eu vou lendo todos, e aí na sistematização que eu mais gosto, faz essa
pré-esgotamento e uma, ok, a partir do esgotamento. No pré-esgotamento tem duas coisas que são muito marcantes. Começa com um hiperfoco no trabalho, né? Como é que é esse hiperfoco no trabalho, né? É como se a vida da pessoa girasse em torno do trabalho, né? Ela começa a ter um descaso com as necessidades pessoais, então, para que ela chega, ela não quer nem, sei lá, às vezes jantar, porque tem que ela dormir para poder trabalhar amanhã, ou então ela não dorme porque tem que terminar o relatório, porque quer mostrar um serviço, já que ela internaliza o chefe tirano. Então começa a ter a alimentação dela não é mais prioridade, um descaso pessoal, o dormir dela já não é prioridade, as relações pessoais dela já não são prioridades. Nessa parte, ela começa, quem está no entorno nota que aquilo não está legal, mas nossa sociedade muitas vezes aplaude, né? Porque afinal trabalha enquanto eles dormem, né? Vê a blogueira do absurdo falar que tem que se esfolar para chegar em algum canto na vida. E isso, normalmente, é uma primeira fase pré-estafa, né? Insônias. Nessa fase de hiperfoco no trabalho, também tem o que a gente chama muito de uma reinterpretação dos valores. Então, a família que ocupava um espaço, ela passa a ocupar outro espaço. O lazer que ocupava espaço, ele passa a ocupar outro espaço. Muitas coisas são vistas como fúteis, como, isso faz parte, mimimi. Eu detesto esse discurso, vocês sabem bem, né? Mas tudo isso é dessa fase de hiperfoco. Antes da estafa mesmo, dessa fase de exaustão, esgotamento, também começa a vir uma irritabilidade e uma ansiedade, né? Então, começa a ter uma negação, que a pessoa está em problema. A pessoa, vai no freio, você tá falando isso que você não construiu nada na vida, eu sei onde eu quero chegar. Então a pessoa começa a ficar mais irritada, mas ela nega que tem algo acontecendo, né? Ela começa às vezes a achar que o trabalho do outro não tem valor, desvaloriza o trabalho do colega, começa a ser um pouco agressiva. Você tá notando que tem alguma coisa ali acontecendo, mas a pessoa acha que tá tudo bem, né? E isso acontece muito, gente, se vocês param para pensar, essa dedicação são muito com pessoa, não é obrigatório, tá? Eu tenho um cuidado que às vezes a pessoa distorce um pouquinho, né, que a gente fala, mas não é obrigatório, mas é muito comum que pessoas que têm uma autoestima muito vinculada à eficácia, né, a autoestima delas, quando a autoestima é muito vinculada ao trabalho, é muito comum que essa fase de hiperfoco, ela acenda, que ela, né, que você veja a energia e essa fase. Então teve essa fase de hiperfoco, teve essa fase de uma ansiedade, uma irritabilidade, e aí, boas-vindas à fase mesmo do esgotamento, que é a fase de exaustão. Nessa fase, como a gente já falou, vocês já estão por dentro que essa resistência, né, tá acontecendo, a pessoa tá lá, não é sobre um pico, né, a pessoa realmente, ela, muitas vezes no início, ela nega, ela fica mal e ela acha que é um problema dela. E aí vem toda a disfuncionalidade da cabeça da pessoa, que não é uma coisa física só. Ela acha que é porque ela não consegue, ela acha que ela é vagabunda, ela acha que se ela esforçasse mais, começa a sentir dores, enxaqueca, todos os sintomas físicos ali que a gente falou, nessa fase de exaustão vem à tona e as pessoas às vezes ficam com vergonha de sentir isso, mas eu gosto do meu trabalho. Eu sei, eu até brinco, eu sei que você gosta. Em TCC a gente faz a psicoeducação, né? A gente compartilha o diagnóstico e vai como se fosse ensinando mesmo, quase aulas sobre o diagnóstico da pessoa. Isso leva um tempinho. E aí, nessa fase, né, eu explico essa fase do hiperfoco no trabalho, é claro que a pessoa gosta. Ninguém vai ter um hiperfoco no trabalho. Você achou o trabalho uma coisa horrorosa, se não gostasse? É justamente esse público em que tem uma autoestima vinculada ao trabalho, que tem essa primeira fase de hiperfoco no trabalho, que fica mais vulnerável. Não quer dizer que são só eles, né? Então, assim... E também só, lembra que a gente falou daquela questão do desamparo porque a pessoa não sabe, né? Então, por exemplo, é mais fácil que chegar nessa fase de exaustão profissionais que tem o que a gente chama de reforço intermitente, que trabalhem por comissão, freelancers, autônomos, que trabalham ali por produção, porque não sabe se no mês que vem eu vou ter trabalho ou não, vai dar certo ou não vai. Então, como eles não têm aquela garantia do fixo, ainda que fosse um fixo pequeno, às vezes eles perdem a dosagem, né? Então, isso também é mais fácil. Nessa hora, né, da exaustão, é realmente o caos, né? Tudo que você, assim, o quadro pesado, né, de sintomas físicos, do sono, e aí começa um misto, você vê que antes é uma irritabilidade, às vezes, e uma ansiedade de fazer, de resolver.
E aí muitas pessoas, às vezes, têm sintomas mistos. No burnout, ele não é uma depressão, ele não é uma ansiedade. Ele é um misto, né, que inclui sintomas dos dois campos, vinculados à área laboral. E como a gente falou, em relação à área, né, ocupacional, não quer dizer ganhar dinheiro. O estudante, a dona de casa, né, podem ter quem desenvolver o seu trabalho, né? E aí é muito complicado nessa fase, porque a pessoa, como ela tá mal, ela tá cheia de sintomas físicos, é claro que ela não vai mais prestar atenção do mesmo jeito, ela não vai reagir do mesmo jeito, isso começa a ficar muito notável. E aí ela começa a entrar aí dentro dessa fase de exaustão, ela entra naquilo que a gente conversou da despersonalização, né, de tratar os colegas de maneira fria, de não gostar mais nada, faz mais sentido, todo mundo é chato, o paciente é chato, fica rezando para o paciente não vir, fica rezando para o cliente desmarcar, né? Começa a procrastinar muito o trabalho, porque é um esforço, gente, hercúleo participar de uma reunião. A pessoa ela fica que ela não aguenta, mas ela acaba entrando num ciclo, porque como ela tá mal, ela não faz o trabalho dela direito. Como ela não faz o trabalho dela direito, ela tá procrastinando, ela não tá aguentando, ela não aguenta olhar a cara do chefe, ela não aguenta olhar nada. Então ela recebe feedback negativo. Como ela recebe feedback negativo, ela se sente, perdão, né, uma merda. Aí como ela tá se sentindo uma merda, ela faz pior. Aí vira um bolo que a pessoa não consegue sair, se culpabiliza, né? E vem assim realmente uma... E aí, para culminar, né, essa fase do burnout, da exaustão, que é uma falta de rendimento total, né? Normalmente é nesse ponto que as empresas afastam a pessoa, ou que a pessoa está com tanta vergonha do seu rendimento, ela está com tanta vergonha do trabalho que ela está fazendo, que ela, e de toda a insatisfação, né, esse contato com a falta de eficácia que ela tem, né, que ela normalmente pede um afastamento aí, né? Então, é quando ela buga, né? Ela bugou no popular, falando assim, e aí normalmente nessa fase que vai ter o afastamento. Então, em resumo, pra gente tocar brevemente no tratamento, né? Não é um mero estresse, burnout, fique claro, mas também não é para banalizar o burnout, tá? Ele é gradativo, ele inclui um esgotamento físico, não tem sono que dê jeito, e mental, né? Ele toca nas relações sociais da pessoa, porque ela não fica mais irritadiça, fica mais assim. Ele toca nas crenças da pessoa, né, sobre ela mesma, sobre ser um fracasso, sobre a autoestima dela fica dilacerada. Ela reduz a produtividade da pessoa, a pessoa pode querer muito, ela pode amar o trabalho dela, e é muito comum por causa da fase do hiperfoco, lembra? E aí tem consequência para um monte de coisa, né? Aí o quadro tá feito. Então, como é que se trata, né? Qual é o tratamento em relação ao burnout, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que as pessoas, elas demoram a aceitar esse quadro. É um dos quadros, pode parecer uma bobagem, sabe, gente? Mas é um dos quadros mais difíceis que a gente tem de trabalhar com prevenção, né? Pelo menos na minha experiência, você nota que a pessoa não tá dando, você pede pra pessoa, e ela, não, isso é besteira, não, isso é frescura, não. E continua, né, naquela fase lá da negação do problema, né? Eu, inclusive, em alguns pacientes eu até brinco que é a psicofobia, né? Que é a aversão a um problema psiquiátrico, a um problema, né, da saúde mental. E não só tem essa aversão, como invalida. Então, não, eu sempre gostei de trabalhar. Ah, mas os fatores estressores eram outros. Talvez na época você tivesse mais fatores protetores e por aí vai. Então, cada época você pode desenvolver o trabalho a vida inteira. Mas algumas variáveis mudam, então a sua performance também pode mudar, né? A sua relação com o trabalho. E no tratamento, é claro, vai incluir normalmente terapia, né, e psiquiatria, e uma mudança no estilo de vida. Mas não tem remédio que dê jeito, não tem terapia que dê jeito se a pessoa não mudar um pouquinho o estilo de vida. Porque vocês lembram lá no início, quando a gente falou da fase pré-exaustão, que a pessoa começa com uma relocação dos seus valores, que ela começa a deixar suas necessidades pessoais de lado, e tudo aquilo ali foi o caminho gradativo para o burnout. Então ela tem que ter uma mudança no estilo de vida, ela tem que repensar, e aí, nessa lógica, e isso eu gosto muito de fazer, eu faço aqui direto com vocês, que é parar um tempo mesmo, e isso faz parte de uma psicoeducação, de repensar os valores sociais, né, de repensar que sociedade é essa, né, eu não posso estar me matando para me adaptar a tudo, algumas coisas talvez eu não vá ser o protótipo perfeito da sociedade em prol da minha vida mesmo, né. Então a pessoa ela vai ter que reestruturar crenças sobre essa glamorização da estafa, que eu acho terrível, que eu sempre comento aqui com vocês,
né, ela vai ter que fazer uma pausa, voluntária ou involuntariamente. Essa pausa vai vir, né? E eu deixo isso sempre muito claro, que ó, você que escolhe, se não quiser pausar, tudo bem, mas ela vai vir. A pessoa vai disputar nosso trabalho, né? E esse é mais ou menos o básico, né, num tratamento assim de burnout. Sendo que, é claro, existem outras nuances que eu vou falar bem rápido, só pela questão do tempo, que agora que eu olhei o relógio, né? A pessoa ela é bacana, né? E a nível preventivo também, que ela busca um descanso ativo. Descanso ativo, gente, tem gente que minimiza, eu fico impressionado, porque as soluções simples ninguém quer. Fazer uma atividade física, ter um lazer, ninguém acha muito bobo. Mas tomar uma medicação, ter uma internação, tudo bem, né? Então, descanso ativo é aquele descanso que é para além do dormir. É um descanso que eu acordo mais cedo, mas eu tô descansando ao fazer uma caminhada, ao jogar algo, ao escrever, né? Ao meditar. A pessoa tem que ter um sono de qualidade. A pessoa tem que ter uma alimentação minimamente balanceada. Uma pessoa, sei lá, que tem intolerância a glúten, fica se tacando aquilo ali todo dia. Não tô falando pra todo mundo tirar, pelo amor de Deus. Eu, como meu pãozinho, não tenho intolerância, então tá ótimo, né? Mas tem pessoas que têm intolerância a certos alimentos e ficam se inflamando diariamente, né? A pessoa vai aprender técnicas de relaxamento, de meditação, de mindfulness, né? E ela tem que ter momentos, isso talvez seja o mais precioso, momentos de boa interação. Tem um ciclo social, uma relação conjugal, o que for, em que ela realmente tenha momentos que ela consiga conversar. Então, a intervenção, os pilares de intervenção no burnout, eles giram em torno de uma área física, que é essa, né, do descanso ativo, de um exercício, dos hábitos saudáveis, de uma alimentação bacana. Gira em torno de uma área emocional, questionar, né, essas crenças de desvalor, de incapacidade, desenvolver uma regulação emocional melhor, e isso a terapia é muito boa, né, ser menos exigente consigo. Vai envolver uma área social, que é essa questão de ter momentos de lazer em sociedade, com grupos, não deixar num cantinho, sabe, não, isso aqui é besteira. Não, besteira não, nós somos biopsicossociais, faz parte da gente, a gente tem que ter esses momentos, né? E também uma questão mesmo, uma área existencial que a pessoa vai ter, de ter seu hobby, de ficar na preocupação, de fazer o que for melhor para si, né? Então, se a gente parar para finalizar agora, por causa do tempo, gente, o burnout ele é um nome novo para uma demanda muito antiga, sendo que em outras configurações antigamente, né? Até não é bem exatamente isso, mas aquele filme do Charles Chaplin, né, O Tempos Modernos, em que em algum momento ele tem um staff. O filme não continua, porque o filme é o recorte daquilo ali, mas eu não sei se de repente ele não... Há quanto tempo ele estava naquele estresse, né, daquele trabalho repetitivo. Você não fala, nossa, não tem mais a ver com aquilo. Tem a ver com esse borramento das fronteiras entre o offline e o online, tem a ver com a nossa internalização do chefe, tem a ver com o contexto de instabilidade, tem um monte de coisa a ver. E se vocês param para pensar, por que está se falando tanto em burnout? Para além, é claro, dos bons corações, né, dos psicólogos e psiquiatras. Porque causa prejuízo. Vamos entender, vamos botar o pé no chão, que a gente vive numa sociedade que é capitalista e que visa o lucro em tempo integral. Então, se vocês param para olhar as grandes empresas, a gente citou aqui, né, elas ligam demais para a atmosfera da empresa, para o trabalho colaborativo, né, para a saúde mental dos seus trabalhadores. Já compartilhei várias vezes aqui com vocês palestra para a empresa, visando a saúde mental do trabalhador, porque elas sabem que elas estão cuidando, né, do capital humano delas. Porque não é, às vezes a empresa não perde só quando o trabalhador sai de licença, não. Porque a gente fala de 3 tipos de presença barra ausência. Existe realmente o absenteísmo, a pessoa está ausente, né? E aí normalmente é quando ela é pausada. Existe uma rotatividade, que é possível, ou seja, a pessoa às vezes ela se demite, ela acha que o problema é com aquela empresa, e isso é muito ruim para a empresa, fazer treinamento, tudo de novo, nananã. E existe uma coisa que a gente chama de presenteísmo, que são aqueles colaboradores que estão naquela fase do procrastinar, que ainda estão negando o problema, então estão lá, mas estão de saco cheio. Então a pessoa está presente, ela está recebendo, ela não está levando falta, mas ela não está produzindo como ela produzia ou como ela foi contratada. Então todos saem perdendo com essa glamourização da estafa. Só quem não sai perdendo é o coach de alta performance. Mas eu e você, minha amiga, a gente sai perdendo nessa história, né? Todos, o governo por causa das licenças e licenças, as empresas por causa do presenteísmo, do absenteísmo, da rotatividade, enfim, né? Então, se assim, eu acho que a gente
parar para pensar sobre isso, se psicoeducar em relação a isso, é uma boa para ter cuidado, principalmente porque lembra que a gente falou dos fatores estressores, dos fatores protetores? Às vezes eu não tenho muito controle sobre esses fatores estressores, mas se eu tiver uma boa balança de fator protetor na área física, emocional, social, às vezes eu consigo balancear. O que não dá, mas é justamente isso que o burnout faz. A pessoa ela vai tirando os fatores protetores porque é besteira, futilidade, isso não importa, e fica só a balança dos fatores estressores. Aí o destino aí, o prognóstico a gente já sabe, né? Então, tentem realmente entender que é necessária essa questão do fator protetor, tá bom? Bom, era mais, eu tinha planejado falar menos tempo, gente, fiquei super frustrada, peço perdão, eu falei que falar 30 minutos, 40 minutos, falei 47, né? Mas vou só dar uma olhadinha aqui nos comentários, né, pra gente ir finalizando. A Ana Luísa tá falando que o sistema de saúde pública também perde, né? Claro, questão previdenciária, gente, todo mundo sai perdendo, só a pessoa, o sistema público, o sistema privado, só não sai o autônomo lá, o coach de alta performance e a blogueirinha que tá dizendo que você que é um vagabundo porque tá dormindo, porque tá, sabe, porque tá com a família, porque, enfim, né? Então, todo mundo sai perdendo, né? A Jana, um dia recebi um elogio por estar durante 7 dias da semana durante um projeto de 2 meses. Na hora eu fiquei feliz, mas depois não me dei conta que esse tipo de elogio eu não queria. Muito bem, esse tipo de elogio eu também não quero, não. Mas a gente é aplaudido pela estafa. A gente é aplaudido por se esfolar, sabe? Como se o grande objetivo final fosse ter uma grana. A grana, ela faz parte, é muito bom você ter dinheiro para viajar, fazer o que você quiser. Mas se eu tô perdendo a minha vida para ganhar uma grana que possível, que em teoria me dá uma vida, não faz o menor sentido, né? E é bom a gente questionar essas coisas, né? Bom, a Vanija, o trabalho de estudante é estudar, sim, o trabalho de estudante é estudar, da dona de casa, né, de cuidar dos afazeres domésticos, de toda aquela gestão que dá muita carga mental que a gente já falou, né? Então, bom, não consigo ver todos aqui, mas uma pessoa relatou dessa questão que teve, né? Chegou a ficar pausada 6 meses, teve exoneração. Enfim, gente, é muito... O Anatório, meu esposo está aqui vendo, gente, falando, trabalho com direito trabalhista e vejo como aumentou o caso de burnout nos últimos 10 anos para cá. Sim, isso é real e é um direito do trabalhador, né? Agora, é muito complicado porque ele não notou, assim, eu não estou dizendo, claro, se a pessoa chegou nesse estado, vá atrás do seu direito. Corra, você tem direito de sua licença, né? Se pare, né? Mas você não precisa chegar nesse ponto. Não precisa de tudo isso para você parar, tá bom? Bom, gente, eu acho que era mais ou menos isso. E eu fico muito feliz pela presença de vocês. Gostaria de lembrar que a semana normal é na próxima semana. Eu estou muito feliz e muito ansiosa. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá no link na bio, né? Pra gente poder ter... Vocês não têm noção do tanto de coisa que eu preparei para essa semana. Eu tô muito orgulhosa do nosso clube de leitura e da semana, claro, que vai ser o nosso esquenta, tá bom? Beijo, tchau, tchau!